Olá, turma. Agora nós vamos dar com esse vídeo continuidade à aula anterior, em que abordamos ondas sonoras, tá certo? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios que lidam, que tratam, que apresentam alguns conceitos, alguns dos muitos conceitos que nós abordamos anteriormente. Vamos aqui começar. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, né? A questão diz assim: o menor intervalo de tempo para que o cérebro humano consiga distinguir dois sons que chegam ao ouvido é 0,1 segundo. Ou seja, se nós tivermos uma onda sonora chegando até nós, até o nosso ouvido, e uma outra onda sonora chegando também ao nosso ouvido, nós só distinguiremos como sendo parte de sons, nós só conseguiremos compreender essas duas ondas sonoras como sons distintos, claros, se o tempo que a segunda onda demorou para chegar até o nosso ouvido for igual ou superior a 0,1 segundo. Se chegam duas ondas sonoras em um intervalo de tempo inferior a 0,1 segundo, nós não conseguimos distinguir como sendo sons separados, ok? Então, por exemplo, eu no momento aqui estou nesse escritório, é uma sala bem pequena. Quando eu falo, eu ouço a minha voz amplificada, então não consigo notar um eco, ok? Ok, vamos aqui continuar. Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, determine a distância que podemos ficar de um obstáculo para ouvir o eco de nossa voz. Então, nós queremos saber o seguinte: nós estamos aqui falando, suponha, né, que você esteja no local e emita um som, fale alguma coisa. Você sabe que essa onda sonora vai atingir o obstáculo, vai se refletir em parte e retornar para você, ok? Nós queremos saber aqui neste exercício qual é a distância mínima que esse objeto deve estar de nós, a fim de que a onda sonora refletida ela chegue a nós como um som claro e distinto, ou seja, que haja eco. Então eu falo algo, essa onda se propaga até o obstáculo, retorna parte dela até mim e eu compreendo isso como uma voz, como aquela emissão de som clara e distinta que eu fiz, certo? Então, nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber a velocidade do som no ar. E o problema pede para que nós tomemos que essa velocidade seja aproximadamente igual a 340 metros por segundo. Então, o que acontece? Vamos aqui fazer os cálculos. Vou pegar a caneta aqui. Acontece o seguinte, né? Você está aqui, olhando para a direita, você emite um som, você fala algo, essa onda sonora ela vai se propagar até um determinado obstáculo, digamos que seja uma parede. Ela atinge esse obstáculo e após atingir o obstáculo, parte dessa onda vai ser refletida na sua direção. Veja só, quando você emite o som, o seu ouvido prontamente ouve essa onda preta aqui, que foi emitida por você. Então, você fala algo e você ouve com clareza e distinção aquilo que você ouviu, certo? Então, nós temos essa onda preta, né, que está ilustrada aqui com a tinta preta, que ela sai da sua boca e vai até o seu ouvido, certo? E nós temos essa onda refletida, que é a onda sonora que você emitiu, mas após ter sido refletida por esta parede. Para que você ouça um eco, o que tem que acontecer?
o intervalo de tempo, ou seja, a distância temporal, o intervalo de tempo entre a voz que você ouve logo após emiti-la e o som que você ouve refletido deve ser de no mínimo 0,1 segundos, ou seja, você emite o som, né? Você coloca o seu cronômetro para contar a partir do momento em que você emite o som. Esse som se propaga, volta até você. Esse tempo que o som demorou para sair da sua boca, refletir-se na parede e retornar para o seu ouvido, deve ser de, no mínimo, 0,1 segundos. Então, nós precisamos o quê? Descobrir qual a distância mínima que esta parede deve estar de você, certo? Qual é esta distância? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Nós sabemos pela fórmula de velocidade que velocidade é o quê? É de distância sobre tempo, né? Nós temos os dados aqui. Nós temos a velocidade do som, 340 metros por segundo, velocidade do som no ar. E nós temos que esse intervalo de tempo, né, já que queremos a distância mínima, esse intervalo de tempo que uma onda sonora está separada da outra sonora que chega ao nosso ouvido, deve ser 0,1 segundo. E nós estamos procurando por essa distância mínima, certo? Então, como que seu raciocínio? É o seguinte, preste atenção. Então, vamos voltar aqui para o desenho, né? Então, nós sabemos, então, que essa onda que você emitiu, ela se move por d metros, por uma distância d, depois retorna também através dessa mesma distância d. Então, esse som, ele propagou-se por uma distância de 2d, ok? Então, vamos aqui pegar a caneta vermelha para resolver. Então, esta aqui é a fórmula. Embora o d aqui, nessa fórmula, seja o mesmo d que eu utilizei na ilustração, eu quero que você não confunda, ok? Porque a distância real que o som vai percorrer é o quê? 2d. Então, nós teremos o quê? A velocidade do som no ar é 340. A distância que o som percorre, saindo da sua boca, indo até a parede e retornando para o seu ouvido, será o quê? 2d. E eu quero que o tempo seja igual a 0,1 segundo. Então, vamos fazer essa conta, né? Precisamos do valor de d. Colocamos um debaixo do 340 e multiplicamos cruzado. Então, como é que vai ficar? 2d vezes 1, 2d. 340 vezes 0,1, 34, certo? Como é que eu descubro o d aqui agora? Eu pego esse 2 que está multiplicando d, passo ele para baixo, dividindo 34. Então, d vai ser o quê? 34 dividido por 2, que é igual a 17. Como nós estamos usando todas as unidades no sistema, de acordo com o sistema internacional, nós também vamos encontrar a distância em unidade do sistema internacional, que é, então, metro. Logo, nós descobrimos que a distância mínima d entre o emissor, a fonte sonora, e o obstáculo deve ser de, no mínimo, 17 metros. Se for inferior a 17 metros, nós não vamos ouvir com distinção esse som reverberado, certo? Nós vamos, por exemplo, se nós tivermos aqui, em vez de 17 metros, se nós tivermos 16 metros, o som vai sair da nossa boca, chegar à parede, se refletir, mas o tempo que ele demora para fazer todo esse trajeto aqui será inferior a 0,1 segundo. E quando dois sons chegam ao nosso ouvido, no intervalo, né, distanciados por um intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos, o nosso cérebro não conseguirá distingui-los como sendo sons diferentes, tá certo? Então, a distância mínima a fim de que ocorra o eco, corresponde a 17 metros, segundo os cálculos que fizemos. Ok?
Então, para que ocorra eco, a distância tem que ser igual ou superior a 17 metros. Questão 2. Sabemos que a velocidade do som no ar varia conforme a temperatura deste, não é? Lembra-se da tabela? Nós abordamos isso no vídeo anterior. Se a temperatura do ar atmosférico variar de 20 graus, olha só, nós estamos supondo aqui o seguinte. Imagine que a temperatura do ar varie de 20 graus para 40 graus. O que ocorrerá com o som emitido por uma fonte? Eu estou querendo saber o seguinte. Esse som, se o ar tiver a sua temperatura aumentada de 20 graus para 40 graus, o som que se propaga nesse ar, ele vai aumentar de velocidade ou vai ter a sua velocidade diminuída ou mesmo sua velocidade não vai se alterar. Que vai se alterar, nós sabemos que sim, porque nós já falamos que a velocidade do som depende da temperatura do ar. Então, nós queremos, em última instância, então, é saber se a velocidade do som vai aumentar ou vai diminuir em razão do aumento de temperatura do ar. Para respondermos isso com exatidão, nós devemos voltar naquela tabela, devemos voltar a essa tabela aqui, que mostra as velocidades do som em diferentes situações. Então, vamos lá. Vou pegar a caneta marcadora aqui. Então, nós temos que, se a temperatura do ar estiver a 0 graus Celsius, então a velocidade do som será 331. Se a temperatura do ar for 20 graus Celsius, então a velocidade do som será 343 metros por segundo. E se for 100 graus Celsius, a velocidade será 387 metros por segundo. A partir disso, concluímos o quê? Que, à medida que a temperatura do ar sobe, a velocidade do som nesse mesmo meio também vai subir. Qual é a resposta? O que ocorrerá com o som emitido por uma fonte? Propagar-se-á a uma velocidade maior. O som vai se propagar a uma velocidade maior, ok? Questão 3. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma onda sonora e determine as afirmações corretas. Então, vamos aqui já ler e analisar cada afirmação. O som é uma onda longitudinal? Sim. Por quê? Porque a direção de vibração é paralela à direção de propagação, ok? É uma onda transversal? Não. Porque nas ondas transversais, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. A densidade das moléculas do meio oscila à medida que o som passa? Sim. Quando o som ele se propaga no ar, seja em meios líquidos, o que ocorre é uma sucessão de rarefações e compressões, né? A densidade das moléculas do meio acaba se alterando à medida que essa onda passa. Ela vai variando, hora fica menor, pequena, hora fica grande, hora fica pequena, hora fica grande. Então, é esse movimento sucessivo e encadeado que constitui a onda sonora. Afirmação 4. A velocidade de propagação independe do meio? Não. Depende sim do meio, não é? A velocidade de propagação depende do meio. E a velocidade do som nos líquidos é superior à velocidade do som nos gases. E a velocidade do som nos sólidos é superior à velocidade do som nos líquidos, em geral, não é mesmo? Afirmação 5. O som e a luz são ondas de mesma natureza. Bem, quais são as duas categorias, as duas naturezas de ondas? Ou uma onda é mecânica, ou uma onda é eletromagnética. Nós sabemos que o som é uma onda mecânica porque o som precisa de um meio material para se propagar. A luz, por sua vez, sendo uma onda eletromagnética,
ou seja, sendo uma onda de natureza distinta ao som, ela não precisa de nenhum meio para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. Então, esta afirmação está errada. Próxima afirmação. O som se propaga mais rápido em meios sólidos do que em meios líquidos. Sim, isso pode ser observado consultando-se aquela tabela de velocidade do som. 7. Os morcegos usam ondas sonoras para localizar suas presas. Sim, os morcegos eles emitem ondas sonoras. Essas ondas sonoras atingem a presa, refletem em parte nessa presa e retornam para o morcego. E a partir disso, a partir desse eco, ele consegue localizar com precisão onde estão aqueles insetos que ele visa capturar. Questão 4. Resolvemos então. Questão 3, questão 4. Quais alternativas estão corretas? Letra A. Um som grave é aquele que possui grande amplitude. Não. Está errado. Sons fortes são os que possuem alta frequência. Errado. Por quê? Sons graves são aqueles que possuem baixa frequência e sons fortes são aqueles que possuem alta amplitude, grande amplitude. Sons agudos possuem alta frequência, tá certo? Sons graves possuem baixa amplitude, está errado. Sons que possuem baixa amplitude são sons fracos, né? Sons com baixo volume. E letra E, o volume de um som é determinado por sua amplitude, tá certo? Ok? Então, as declarações corretas estão localizadas nas letras C e E. Questão 5. Encontre a velocidade do som na água e no cobre, em quilômetros por hora. Então, esse aqui é um exercício que se costuma cobrar no primeiro ano. Considerando que vocês, quando estavam no primeiro ano, né? Ano passado, em 2021, e estudaram remotamente, então vamos aqui revisar como se faz. Na água, né? Vamos calcular a velocidade do som na água e no cobre. Vamos voltar à tabela. Na água, a velocidade do som é o quê? 1.482 metros por segundo. Vamos colocar aqui. Mil quatrocentos e oitenta e dois metros por segundo. E no cobre, 5.010 metros por segundo. Cinco mil e 10 metros por segundo. Conforme se estuda no primeiro ano, se nós tivermos aqui quilômetro por hora e aqui metro por segundo, se nós quisermos transformar uma unidade em outra, o que nós devemos fazer? De quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar o número por 3,6. Então, multiplicando aqui, né, por uma vez que nós estamos em metro por segundo, multiplicando por 3,6, vamos fazer aqui os cálculos. 1.482 vezes 3,6. 3,6 vai dar 5.335,2 quilômetros por hora. Esta é a velocidade do som na água em quilômetros por hora. Vamos multiplicar aqui também por 3,6. 5.010 vezes 3,6, que vai dar 18.036 quilômetros por hora. Então, esta é a velocidade do som no cobre em quilômetro por hora, ok?
Se nós tivéssemos aqui esta velocidade em quilômetros por hora e quiséssemos transformá-la em metro por segundo, nós deveríamos dividir por 3,6, certo? Vamos continuar aqui. Questão 6. Analise, assinale as declarações corretas. A difração é um fenômeno físico em que a onda se curva quando interage com a borda de objetos. Está certo. É um fenômeno físico que está relacionado à possibilidade de a onda se curvar quando ela interage com objetos. Letra B. A reverberação do som acontece apenas em ambientes grandes vazios. Não. A reverberação está acontecendo, por exemplo, nesse escritório, que é uma sala bem pequena. Então, não precisa que a sala seja grande, ela pode ser pequena. É claro que em ambientes fechados e maiores, a reverberação ela vai acontecer de uma maneira notável, né? Notória, certo? Letra C. Um exemplo aqui, quando cantamos no chuveiro, né? Quando nós estamos tomando banho e cantamos, nós sentimos, temos a sensação de que cantamos bem, porque acontece ali uma reverberação, uma amplificação da nossa voz, certo? Porque nós estamos dentro de uma sala, um ambiente, um cômodo pequeno e a nossa voz, ela, depois de depois de incidir sucessivas vezes sobre a parede, ela acaba se amplificando. Então, nós temos a sensação de que estamos cantando bem. Letra C. Para que ouçamos o eco de nossa voz, precisamos estar no máximo a 17 metros de distância do otemparo. Está errado, não é? Está errado porque nós devemos estar a no mínimo 17 metros de distância. Letra D. No efeito Doppler, o receptor que estiver perante a fonte emissora que se move em direção a ele, perceberá um som de frequência mais alto do que o receptor que estiver atrás da fonte. Tá certo. O receptor que estiver diante da fonte, né? Então, eu estou aqui, um carro com a sirene ligada vem em minha direção, eu vou notar que a frequência desse som é mais alta do que aquela pessoa que está de trás do carro. Letra E. Morcegos utilizam o fenômeno da difração para localizar insetos e obstáculos. Falso. Utilizam o fenômeno da ecolocalização, ou seja, o fenômeno do eco, certo? Questão 7. Quando em uma região plana e distante de obstáculos, se ouve o som de um avião voando, parece que esse som vem de uma direção diferente daquela em que, no mesmo instante, se enxerga o avião. Isso é verdade. Você pode notar isso quando um avião passar próximo de você. Considerando-se essa situação, é correto afirmar que isso ocorre por quê? Porque a velocidade do avião é maior do que a velocidade do som no ar? Não. Muitas vezes a velocidade do avião é inferior à velocidade do som no ar. Na maioria das vezes, né? A velocidade do avião é menor que a velocidade do som no ar? Ok, algumas vezes isso é correto, mas não explica. Não é uma explicação para o fenômeno. C. A velocidade do som é menor que a velocidade da luz no ar? Sim. Porque nós vemos o avião, ouvimos o avião, mas o som que ele emite, ele parece provir de uma região diferente. Por quê? A luz sai do avião e chega até os nossos olhos de forma tão veloz, a luz tão veloz, porque a luz se propaga, né, a altíssimas velocidades, que é praticamente instantânea, né, essa percepção. Eu olho para o avião e o vejo, e como a luz se propaga a uma velocidade muito alta, ela demora pouquíssimo tempo, um tempo absolutamente irrisório, para sair do avião e chegar até mim. O som, por sua vez, não. Apesar de ser alta a velocidade do som, ela não é instantânea e é, comparativamente à luz, muito baixa mesmo. Então, eu vejo o avião quase que instantaneamente, mas o som não. O som ele demora para sair do avião e chegar até mim. Ou seja, demora para percorrer essa distância que existe entre eu e o avião. Por isso que eu tenho a impressão de que
O avião que vejo está numa posição diferente da fonte sonora do som que eu escuto. Parece que o som está atrasado, né? O som chega atrasado a nós. Isso é porque a luz chega em mim antes do som. Algo semelhante ocorre com o raio. O raio, ele emite luz e também produz trovão. Eu vejo a luz quase que instantaneamente. O trovão eu só vou ouvir depois de algum tempo que o raio se formou. Letra D. O som é uma onda longitudinal e a luz uma onda transversal. Tá certo, essa afirmação está certa, mas ela não explica o fenômeno, ok? Questão 8. A tabela abaixo, que é uma questão de vestibular, assim como essa questão 7, a tabela abaixo apresenta a frequência F de 3 diapasões. O diapasão D1 emite uma frequência de 264 Hz. O diapasão D2, uma frequência de 352 Hz. E o diapasão D3 emite uma frequência com 440 Hz, ok? Considere as afirmações abaixo. Quais delas estão corretas? Afirmação 1. A onda sonora que tem o maior período é a produzida pelo diapasão D1. O que é período? Nós sabemos que, conceitualmente, período é o tempo que se demora para produzir a onda, para produzir cada oscilação da onda, certo? Matematicamente, o período se relaciona com a frequência mediante esta fórmula. Então, por meio desta fórmula, nós percebemos o quê? Quanto maior a frequência, menor o período. Quanto maior a frequência, quanto menor a frequência, maior o período. Quanto maior a frequência, menor o período. Então, o que se está falando? O que se está falando aqui? Que a onda sonora que tem o maior período é a produzida pelo diapasão 1. É a onda sonora de menor frequência, então é a onda sonora de maior período, tá certo? Esta afirmação está correta. As ondas produzidas pelos 3 diapasões no ar têm velocidades iguais? Sim, porque a velocidade do som no ar, ela é aproximadamente 340 metros por segundo. E o som mais grave é o produzido pelo diapasão D3. O som mais grave é aquele que possui menor frequência. O som mais grave é o que possui menor frequência. E o diapasão D3 possui o som de maior frequência, ou seja, possui o som mais agudo. Então, esta afirmação está incorreta, ok? Última questão. É uma questão de vestibular também. O ouvido humano é o responsável pelo nosso sentido auditivo. Ele distingue o som. Ele distingue no som 3 qualidades que são a altura, que está relacionada à frequência, a intensidade, que está relacionada ao volume, que é a mesma coisa que o volume, e está relacionado à amplitude, e o timbre. Timbre é uma peculiaridade do som, ok? Nós não chegamos a discuti-lo, mas eu te encorajo a pesquisar sobre esta característica que é muito interessante. A altura é a qualidade que permite ao mesmo diferenciar sons graves de sons agudos, dependendo somente da frequência do som. Ok. Considerando os conhecimentos sobre ondas sonoras e o exposto acima, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Podemos afirmar que o som terá mais quanto for sua frequência. Então, vamos ver. O som será mais grave quanto maior for sua frequência? Não. O som será mais agudo quanto menor for sua frequência? Não. O som será mais agudo quanto maior for sua frequência? Sim. Ok? Então, a resposta certa é a letra C. O som será mais agudo quanto maior for sua frequência. Certo? Essa é a nossa última questão. Eu só quero voltar aqui numa questão em que falamos sobre reverberação.
Vamos ver qual questão foi que nós discutimos. Aqui. Letra B dessa questão 6. É um aspecto interessante que eu acabei me esquecendo de falar com vocês. Letra B. A reverberação do som acontece apenas em ambientes grandes e vazios. Não. A reverberação pode ocorrer em ambientes pequenos. Mas essa questão aqui de ser vazio, não precisa que seja vazio, né? É necessário que seja um ambiente fechado. Porém, quando o ambiente ele está, por exemplo, numa sala de aula, quando eu chego numa sala de aula vazia e falo, eu tenho uma impressão, e é uma impressão correta, que a minha voz fica mais alta, né? Agora, se a sala estiver cheia de alunos, a minha voz, a reverberação vai ser menor. Por quê? Porque as ondas sonoras que vão sair da minha boca, incidir nas paredes, incidir nos tetos, no teto, incidir no chão e retornar até a mim, ela volta mais fraca, porque acaba sendo absorvida, em parte, pelas pessoas que estão no interior da sala. Então, o fato de um ambiente ser fechado e ser vazio, ele facilita, ele contribui para a reverberação. Ambientes fechados, mas cheio de pessoas, eles apresentam uma reverberação menor, em razão da absorção pelas pessoas, né? Eu me refiro aos corpos das pessoas, das ondas sonoras que são sucessivamente refletidas nas paredes, ok? Então era isso que eu queria para falar com vocês, queria falar com vocês sobre esta questão. E nós finalizamos aqui esta videoaula. Eu espero que vocês aproveitem bastante, porque são muitos conceitos que foram discutidos, ok? Então é isso. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.